A meditação de hoje, terça-feira, 31 de maio de 2022, tem como título O Supremo Pastor. O texto bíblico está em 1 Pedro 5:2, que diz: Pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. O cuidado de Deus por sua herança é incessante. Ele não permite que sobrevenha a seus filhos nenhuma aflição que não seja essencial ao bem deles, tanto no presente quanto na eternidade. Deseja purificar sua igreja da mesma maneira como Cristo purificou o templo durante seu ministério terrestre. Tudo quanto ele faz recair sobre seu povo em forma de provação vem para que alcancem uma devoção mais profunda e maior força para levar avante os triunfos da cruz. Houve um tempo na experiência de Pedro em que ele se recusava a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador revelou aos discípulos os sofrimentos e a morte que o esperavam, Pedro exclamou: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mateus 16:22. A autocompaixão que o afastou de seguir a Cristo no sofrimento motivou a declaração de Pedro. Entender que o caminho de Cristo na terra passa por agonia e humilhação foi uma amarga lição para o discípulo, que ele aprendeu vagarosamente. E foi na fornalha ardente que ele compreendeu essa lição. Agora, quando seu corpo, antes ativo, estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, pôde escrever: Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. 1 Pedro 4, 12 e 13. Dirigindo-se aos anciãos da igreja, com relação às suas responsabilidades como subpastores do rebanho de Cristo, o apóstolo escreveu: Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. 1 Pedro 5, 2 a 4. Os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre a congregação do Senhor. Isso não quer dizer vigilância ditatorial, mas com o objetivo de encorajar, fortalecer e levantar. Para você refletir, como você pode incentivar os líderes que ajudam a pastorear o rebanho de Deus? Ore comigo agora. Ó grandioso Deus, bondoso Pai. Senhor, obrigada, Pai, porque Jesus, o Supremo Pastor, está aqui, junto com os pastores de suas ovelhas, os ajudando a pastorear, a guiar suas ovelhas para o caminho rumo ao céu. Por favor, Senhor, que esses subpastores possam ser guiados pelo Supremo Pastor, que é Jesus. E que nós possamos ser ovelhas que atendem essas orientações. Que eles nos encorajem, nos fortaleçam e nos levantem nos momentos difíceis. E que eles possam buscar essa força no Supremo Pastor. Obrigada, Senhor, por nos mostrar sempre como devemos ser e como devemos agir. Obrigada, Senhor, por transformar o nosso caráter cada dia um pouco mais, à semelhança do caráter de Cristo. Nós agradecemos
e pedimos no nome dele. Amém. Que você tenha um dia abençoado.